Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, irmão, deixa o Senhor te visitar. Há uma operação do Espírito Santo para aqueles que temem o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, adorado seja o Senhor. Jesus, esta noite é uma noite para engrandecermos o Deus El Shaddai, darmos glória pelos seus atributos eternos. Eu convido a congregação, aqueles que puderem, para colocarem-se em pé. Leremos um texto na palavra de Deus, apenas um único versículo,
que está no Evangelho segundo o que escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo o que escreveu Mateus, no capítulo 22. Leremos apenas o versículo 4. Apenas esse versículo. Eu convido todos aqueles que puderem para lermos juntos. Leamos. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Tudo está pronto. Vinde às bodas. A igreja pode sentar-se. Meus amados, o texto em que lemos é parte de uma parábola citada por Jesus. Há dias atrás eu havia trazido uma palavra sobre esta parábola. Entretanto, nós vamos nos ater apenas à riqueza deste versículo bíblico. A parábola está contando que um rei preparou a festa para o casamento do seu filho. E ele mandou os seus servos saírem para convidar. E a expressão que o rei determinou que os servos dissessem a todos os convidados era esta que acabamos de ler. O rei então chama os seus servos e dá a eles uma palavra para que no ato do convite eles possam, de certa forma, fazer com que os convidados compreendessem o que ele havia feito. E o texto bíblico ele diz: olha o que ele mandou os convidados, olha o que ele mandou os servos dizer aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Na verdade, aquele rei, ele queria mostrar a todos os convidados o valor daquela festa. Ele queria trazer aos convidados, sensibilizá-los, para que eles compreendessem que aquela festa era algo muito importante, que aquela festa havia sido preparada por este rei, que aquela festa era algo que ninguém poderia deixar de participar dela. Tamanho o valor que o rei deu à festa. Ao convidar, o rei mandou dizer assim: diz aos convidados que eu já preparei tudo. Diz aos convidados que basta eles virem, porque da minha parte a festa está pronta. Quando nós olhamos para esta parábola citada por Jesus, e para esta expressão, tudo está preparado, eu me lembro de um texto bíblico, daquilo que Jesus disse no Calvário. As últimas palavras de Jesus foram exatamente estas. Quando Jesus vai à cruz, quando ele está preso no madeiro, diz a palavra de Deus que as suas últimas palavras foram exatamente estas: tudo está pronto, tetelestai, tudo está preparado. Quando nós olhamos o convite deste rei, e esta parábola citada por Jesus, na verdade nós somos os convidados. Cada um aqui não é apenas o convidado de um membro de igreja, mas é um convidado que o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele faz questão da sua presença, não apenas neste culto. Nós estamos falando de uma grande festa que o Rei preparou. Nós estamos falando de uma festa
que foi preparada por Ele. A Bíblia diz algo extraordinário acerca da relação do homem com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, diz a palavra, nenhum sequer. Não há ninguém justo. Não há ninguém que seja digno de participar da glória de Deus. Na verdade, o pecado do homem excluiu a sua participação da eternidade de Deus, do consolo de Deus, da bênção de Deus. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. O nosso pecado nos separa, isto é, o nosso pecado nos impede de participarmos da festa que Deus preparou. Então Deus, sabedor de que o nosso pecado impede a participação do homem na eternidade, diz a Bíblia que então Deus providencia um único recurso para que o homem esteja em condição de participar desta festa. A Bíblia diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Olha bem, fomos destituídos pelo nosso pecado. O pecado destituiu o homem de tudo aquilo que emerge de Deus, de toda a bênção de Deus. Entretanto, a Bíblia nos garante uma coisa: que Deus preparou para o homem, Ele abriu para o homem, através de Jesus, um novo e vivo caminho. Um caminho que nos dá acesso ao Pai. Um caminho que nos dá acesso à glória de Deus. Um caminho que nos dá acesso à eternidade de Deus. Este caminho que dá acesso ao homem à eternidade de Deus está lá na carta aos Hebreus. A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao santuário, aonde a glória de Deus, o Shekinah de Deus estava. Então nós temos acesso pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que, diz a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado. Quando você olha para a palavra, esta expressão bíblica, ela diz: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos. Ele está falando de sacrifício. A parábola fala de sacrifício. A palavra fala de que houve um sacrifício para que houvesse uma festa. Sem o sacrifício da cruz não haveria festa. Se Jesus não aceitasse ir ao Calvário, não haveria festa. Nós só estamos aqui hoje, nós só desfrutamos da presença de Deus hoje, porque Jesus assumiu a minha culpa, e a Bíblia diz que Ele cravou a cédula da nossa condenação na cruz do Calvário. Ele rasgou a cédula, Ele rasgou o edito, aquilo que era contra nós, Ele rasga, e Ele diz: tetelestai, estáis perdoados. Quando Ele vai à cruz do Calvário, Ele na verdade vai morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Esse é o motivo de estarmos aqui. Jesus morreu a minha morte, para que eu pudesse hoje viver a sua vida. Bendito seja Deus, que em Cristo nos possibilita participarmos de um banquete. Observe que a tônica deste versículo é o preparo, aquilo que Deus preparou. Às vezes se imagina que o homem precisa fazer alguma coisa. Não existe boas obras para a salvação. Boas obras não salvam. Boas atitudes não salvam. É claro que o homem transformado por Deus tem boas obras e tem atitudes, mas não são as boas obras que te levam para o céu. É o sangue inocente derramado na cruz que te perdoa de todo pecado. E como resultado de você ter recebido Jesus como Salvador, é impossível você ser a mesma pessoa, então você vai mudar de vida. Há pessoas que imaginam que subirão à eternidade os bons, e a Bíblia não diz, e a Bíblia diz que não há ninguém bom. Não há ninguém bom. Costuma-se, no vocabulário terreno aqui dos homens, as pessoas costumam imaginar: bom, fulano é bom, eu sou ruim. Fulano é ruim, eu sou bom.
A Bíblia diz, Jesus diz assim: não há ninguém bom senão Deus. Todos pecaram, todos nós pecamos, todos nós falhamos. E quando Deus te convida a participar das bodas do Filho dele, do casamento que vai acontecer entre Jesus, que é o noivo, e a noiva, que é a sua igreja, quando Ele te convida, Ele te conscientiza de uma coisa: eu preparei toda a condição para você participar dessa festa. Isto é, o meu filho foi à cruz, Ele derramou sangue por você, Ele pagou o preço por você, Ele pagou a dívida pelo seu pecado, e pelo sangue de Jesus agora, tudo está preparado. Observe que as últimas palavras de Jesus na cruz são exatamente essas. Ele vai dizer assim: quando Ele estava na cruz, deram-lhe a beber uma bebida narcótica, aquela bebida que foi oferecida a Jesus, que Ele não tomou, diga-se de passagem, Ele não tomou. Diz a Bíblia que Ele provou, Ele pediu água, e como oferecida aquela bebida era uma bebida muito utilizada pelos soldados romanos. Quando os soldados romanos iam para a guerra, eles tinham um tipo de bebida para aliviar a dor, e para tirar o homem do seu estado natural. Era uma bebida narcótica. O que isso representa, pastor? É que o Filho de Deus não aceitou nada que pudesse diminuir a sua dor. Ele não aceitou nada que pudesse tirá-lo da sua razão. Ele sofreu cada milímetro daquela dor. Ele sofreu cada instante daquela dor. Ele não aceitou que nenhuma bebida narcótica tirasse ele do seu natural e aliviasse a sua dor. Sabe o que significa isso, meu irmão? Ele estava dizendo: eu vou sofrer tudo por amor ao homem, porque eu amo o pecador, e eu vou resgatá-lo. Eu vou resgatá-lo com o meu amor. Eu vou resgatá-lo na cruz. Eu vou demonstrar na cruz o quanto eu amo o homem, o quanto eu quero tê-lo participante da minha eternidade. Ele vai saber do alto preço que eu paguei. E então Jesus encerra na cruz do Calvário com uma expressão dizendo: tudo está consumado. Tudo está consumado. Toda a obra redentora foi consumada no Calvário. A palavra de Deus nos garante uma coisa: Jesus protagonizou a história da redenção. O sangue inocente de Jesus é o motivo de nós estarmos aqui, e a garantia que o céu nos aguarda. A eternidade aguarda a igreja fiel, lavada no sangue de Jesus, que teve os seus pecados perdoados e que agora vive em novidade de vida, onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um rastro de sangue. Há um rastro de sangue, porque é o preço do resgate. É a expressão bíblica dizendo: tudo está pronto. Toda a Bíblia fala dele. Toda a Bíblia fala desse resgate, desse alto preço. Quando Adão e Eva pecaram e se vestiram de folha de figueira, Deus não aceitou aquela vestimenta. A primeira morte que aconteceu no planeta Terra foi a morte de um cordeiro. Alguém vai dizer assim, Gênesis capítulo 3, verso 21: Deus tirou o couro de um animal e Deus fez vestes para Adão e para Eva. Mas alguém pode dizer: mas pastor, como é que o senhor sabe que era cordeiro? A Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Era o cordeiro. Porque um cordeiro é um tipo perfeito de Jesus. Por isso, quando Jesus chega diante do Jordão e João Batista está batizando, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, todos os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento era apenas uma tipologia bíblica daquele que é o Cordeiro de Deus, que pagaria um alto preço pela nossa redenção. Querem ver um outro aspecto? O apóstolo Paulo vai doutrinar a igreja dizendo assim, que o Antigo Testamento é a sombra dos bens futuros.
ele vai dizer: o Antigo Testamento é a sombra dos bens futuros. O que é sombra? Sombra é aquilo que está delineando a verdade. A sombra nada mais é do que um projeto de alguma coisa que é real. Quando você olha para uma sombra, você imagina logo, porque a sombra, ela tem essa capacidade. As nuances da sombra te possibilitam ver o que está adiante. O Antigo Testamento foi posto exatamente assim. Por isso a Bíblia diz que quando o povo de Israel, que estava há aproximados 430 anos no Egito, eles iam sair do Egito, Deus disse que havia preparado uma terra que emana leite e mel. Deus havia prometido uma terra para aquele povo. Olha bem, é a sombra dos bens futuros, porque assim como Deus tirou Israel do Egito, Deus arrancou a igreja do mundo. Deus tirou a igreja do mundo. Mas como Israel saiu do Egito, imagine uma coisa, eram próximos a 3 milhões de pessoas. Era o grupo de israelitas que habitavam no Egito. Mas dentre esses 3 milhões aproximados, perto disso, esta população tão grande, perto do tamanho do nosso estado, o estado do Espírito Santo, próximo. Imagine que ali estavam bebês de colo, crianças, adolescentes, jovens, idosos. Aquele povo que vivia no Egito, eles pensavam como escravos. Eles tinham mente de escravos. Imagine que aquela geração que saiu do Egito, os pais deles eram escravos, os avós deles eram escravos, os bisavós também eram escravos, os tataravós também eram escravos. Era cultural ser escravo, era cultural submeter-se, era cultural estar subjugado ao domínio do Império Romano, era cultural. Aí o Senhor usa Moisés para dizer assim: Moisés, diz ao meu povo que eu vou tirar o meu povo do Egito. Moisés, diz ao meu povo que a promessa que eu fiz às patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eu cumprirei a minha promessa. Eu vou levar o meu povo para a terra prometida. Quando Moisés foi falar a Faraó, Moisés disse: mas eu vou falar a Faraó, eu vou dizer o quê? Como eu vou falar, em nome de quem? E o Senhor diz assim: diz a Faraó, Moisés, eu sou, me enviou a vós. Diz a Faraó, Moisés, que o Deus eu sou apareceu a você, e o Deus eu sou é quem vai tirar o povo de Israel do Egito. O Deus eu sou consolo, eu sou alegria, eu sou a vitória, eu sou o perdão, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou, olha bem, quem é o Deus eu sou? É Ele, é Jesus de Nazaré, que resgata o homem e arranca o homem das garras daquilo que o prende no Egito, no mundo. O Deus eu sou. Agora imagine a consciência daquele povo. Chega Moisés e vai dizer assim para o povo: olha, Deus me apareceu e disse que Ele vai tirar todo mundo daqui. Só diz assim: Moisés, nós não temos como sair daqui. Como é que nós vamos sair com os idosos? Como é que nós vamos levar os bebês? Nós não temos como correr. Nós não podemos deixar nossa família para trás. Não há como sair daqui do Egito. Eles têm um exército poderoso. Nós somos famílias. Nunca lutamos com armas. Fomos escravos uma vida inteira. Não sabemos lutar. E aí Deus deu uma ordem. Começaram a vir as pragas. As pragas eram o prenúncio do grande dia que sucederia para Israel. As pragas eram, na verdade, o anúncio. E pelas pragas que caíram no Egito,
O povo de Israel precisava confiar em Deus. Cada praga que caía era um sinal de que a mão do Senhor, o juízo de Deus, estava sobre o Egito. Eu não vou falar sobre as pragas, em outra oportunidade eu prego. Mas as pragas que caíram no Egito estão presentes no mundo. Não vou falar delas, é uma outra pregação, é um outro assunto. Vou falar apenas de uma. As rãs que subiram aos fornos e às camas. O forno era o lugar de se fazer o alimento. Quando você olha para os dias de hoje, rã na Bíblia é tipo de espírito maligno. Quando você olha na Bíblia, os fornos estão cheios de rãs. Isto é, as pessoas estão se alimentando daquilo que está sendo produzido pelo inferno. O que está sendo propagado nos meios de comunicação é aquilo que as hostes malignas estão alimentando as multidões. São rãs que estão nos fornos. E rãs que subiram às camas. E é por isso que o casamento hoje já não tem valor, porque existem rãs nas camas. Eu disse só um exemplo. Cada praga dessa ela é profética, ela está relacionada aos nossos dias. Agora chegou a hora da partida. Chegou o dia em que Israel ia sair. Aí o Senhor diz assim: Moisés, diz ao meu povo o seguinte: ao dia 10, do dia 10 ao dia 14, eles vão trazer um cordeiro para dentro de casa. No dia 14, entre as 2 tardes, vão sacrificar o cordeiro. Agora pega o sangue do cordeiro e passa na verga nos umbrais das portas. E a palavra de Deus diz assim, olha bem o que diz a Bíblia, Êxodo capítulo 12, verso 13, diz assim: vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. A morte vai entrar no Egito. E o Senhor diz assim: à meia-noite haverá morte em todas as casas que não houverem sangue. E aí o Senhor diz assim, olha o que o Senhor diz em Êxodo capítulo 12, verso 13: vendo eu o sangue. Deus não queria ver Moisés, não queria não. Deus não queria ver Arão, também não. Deus não queria ver Miriam, também não. Ele queria ver o sangue. Sabe o que Deus quer ver na vida de cada um de nós? O valor que você dá ao sangue do Cordeiro, o valor que você dá ao sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz assim: vendo eu o sangue, não haverá praga de mortandade. Não há praga de mortandade na igreja, porque Deus vê em nós a marca do sangue, a marca do perdão, a marca da vitória, a marca do novo nascimento, a marca de uma vida nova, transformada. É a marca do Filho de Deus, é a marca daquele que morreu na cruz, que nos comprou na cruz. A igreja vai embora, irmãos, a igreja vai partir. Eu quero encerrar dizendo aqui: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, já está pronto. Jesus foi à cruz e garantiu o céu para aqueles que aceitam a Ele como Salvador, como único e suficiente Salvador. Se você quer hoje o céu, se você quer participar das bodas, do casamento do Filho de Deus, eu quero te dizer que esse dia está próximo. A Bíblia não diz a que dia e hora Ele virá, mas Ele virá. A Bíblia não diz a que dia e hora Ele virá, mas Jesus virá. A grande festa se aproxima, o grande dia está perto. Não perca a oportunidade de ter a marca do sangue, porque para sair das garras de Faraó, tem que ter a marca do sangue. Alguém vai dizer assim: pastor, eu não consigo sair das garras do pecado. Eu quero te dizer: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Você quer libertação? Quer libertação? O sangue de Jesus te liberta. Vendo eu o sangue, a morte não entrará nas vossas casas. Sabe por que a morte está entrando nos lares? Porque existe uma população que é crente, mas desvaloriza, não valoriza o sangue. As igrejas não falam mais sobre o poder do sangue de Jesus.
As igrejas não falam mais sobre a morte do Cordeiro, sobre o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. Ele morreu por mim, irmão. Ele morreu foi por você. Ele morreu para garantir o céu para você. Ele morreu porque Ele disse: no céu, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Ele foi à cruz. Ele foi à cruz. Quando Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, Ele está dizendo: eu vou estabelecer na cruz do Calvário a oportunidade de você entrar no céu. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Porque eu quero, é desejo dele, eu quero que aonde eu estiver, estejais vós também. Tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eu quero encerrar convidando você. O casamento de Jesus o noivo e a igreja noiva se aproxima. Você imagina um dia glorioso? Vai ser esse. Você imagina o dia mais maravilhoso da nossa história? Vai ser esse. Você imagina o que vai acontecer naquele dia, quando a trombeta de Deus soar? Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados. Será glorioso, irmão. Não perca a chance de entrar no céu. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Somos convidados. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o convite dizia assim: eis que tenho o meu jantar preparado. Aprende uma coisa, nada na Bíblia está por acaso. Jantar é a última refeição do dia. Jantar é a última refeição do dia. É quando o dia acaba. Por isso, na parábola das 10 virgens, e à meia-noite ouvir-se-á o clamor. Aí vem o esposo. Acabou o dia. Está de noite. Saí-lhe ao encontro. O jantar é a última refeição do dia. Nós não sabemos até que dia estaremos aqui. Temos uma certeza: em breve subiremos, em breve seremos arrebatados, em breve o culto não se processará aqui nessa igreja, mas vai se processar na eternidade. Glória a Deus. A morte de Cristo é mais forte que o nosso pecado. Eu quero convidar a congregação a estar em pé. Vai acontecer conosco o que aconteceu com Israel no passado. À meia-noite, a morte passou pelo Egito. Quem tinha o sangue na verga e nos umbrais da porta da casa, o Senhor Deus disse: vendo eu o sangue, não haverá entre vós praga de mortandade. Israel foi embora do Egito. Quando Israel saiu do Egito, o Egito ficou pobre. A Bíblia diz que Deus deu graça aos israelitas, e o povo egípcio deu as suas riquezas, e eles saíram com todas as riquezas do Egito. O Egito ficou pobre, e em cada casa egípcia havia choro, pranto, tristeza, porque o primogênito da casa morreu. A casa de Faraó, o palácio de Faraó, não pôde deter a mortandade. Não tem cultura, não tem dinheiro, não tem posição social que vai deter a mortandade dos nossos dias, mas o sangue de Jesus Cristo nos livra para que a morte não entre. A igreja vai partir, a igreja vai partir. Há uma ordem de Deus. Deus deu a ordem através de Moisés: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. A igreja vai partir, irmãos.
A igreja vai embora, irmão. A igreja vai ser arrebatada. A igreja está vivendo o momento que antecede o grande dia. Jesus virá em glória. Jesus virá em glória.